estimular e alcançar todos esses predicados que os senhores podem observar aí. Estímulo à modernização, modicidade tarifária, enfim, modernização, melhoria da qualidade do serviço prestado, etc. Dentro dessa ótica, a primeira vertente de investimento, conforme comentei com os senhores, são os arrendamentos, que nós estamos num processo de discussão. A agência ela tem a competência legal de operacionalizar essas licitações. O novo marco regulatório, isso é outra coisa importante também de frisar, pelo marco regulatório anterior, existe até uma crítica nesse sentido, em relação ao novo marco regulatório, de que esse processo de licitação dessas áreas, envolvendo N portos públicos, portos organizados, passou a ficar centralizado em Brasília, mais especificamente na CEP, no caso do Ministério do Transporte, e ANTAC. Mas isso tem uma razão de ser, porque o objetivo é justamente tentar vencer e efetivamente vencer e conseguir efetivamente licitar muitos desses arrendamentos cujo prazo venceu, e muitos deles se encontram em operação mediante liminares, enfim, com uma série de instrumentos precários, enfim, mas com autorização judicial para continuar a vencer, para continuar a operar. E o objetivo estabelecido em lei foi justamente trazer isso para o setor, o poder central, vamos dizer assim, licitar. A própria lei prevê a possibilidade de na sequência, você delegar novamente para que cada autoridade portuária passe a promover a licitação de novos arrendamentos. Então, isso aí é uma atribuição que hoje passou a ser de competência do poder concedente, ele que estabelece a prioridade, estabelece o cronograma dessas licitações, e cabe à agência reguladora a desenvolver os estudos e, consequentemente, operacionalizar essas licitações. E, dentro dessa ótica, os estudos, as premissas básicas, foi justamente observar esses requisitos, vamos dizer assim, ou seja, trabalhar em cima de um planejamento sistêmico, procurando ter ganho de escala nessa exploração. Conforme falei para os senhores, quando foram privatizados esses terminais lá atrás, não houve essa preocupação em ganho de escala. Então, hoje você tem terminais diminutos que, efetivamente, não têm a escala suficiente para se tornarem competitivos dentro desse mercado, principalmente a partir do novo marco regulatório, em termos de competitividade. Daí o porquê dos estudos envolverem uma reorganização, planejamento, enfim, uma otimização do uso do solo portuário no sentido de dotar esses terminais de condições melhores e mais, vamos dizer assim, atrativas e de melhores condições para fins de exploração portuária. Volto a dizer, principalmente a partir do marco regulatório, em que você passou a competir também, não só intraporto, entre portos, e também com os terminais de uso privado a partir da eliminação de uma série de restrições que eles tinham anteriormente. Então, o planejamento, as licitações objetivam esse viés que eu mostrei, que está sendo mostrado aí na tela para os senhores. A grosso modo, o rito procedimental para os novos arrendamentos a serem citados envolve esses passos, né? Você desenvolve o projeto, né? Esse projeto, obviamente, é submetido a um procedimento de audiência pública. Junto com a audiência pública, você desenvolve os estudos, né, de EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, ou até mesmo um PMI. PMI é o Projeto de Manifestação de Interesse. Também isso é uma outra alternativa que você pode ofertar para o mercado, e o mercado apresenta um estudo. Os estudos observam essas variáveis, né, ou seja, envolve estudos de demanda, envolve a definição de custos de OPEX relacionados às operações, investimentos que é o CAPEX. Hoje a gente trabalha uma taxa de retorno de 10% para o WACC. Isso é feito um fluxo de caixa em cima de um prazo contratual e, como resultado, você define o valor de outorga e, consequentemente, também metas de movimentação mínima contratual que o operador tem que observar, níveis de serviço, enfim, etc. Isso depois é aprovado pelo Tribunal de Contas da União, isso é um rito legal que tem que ser observado, e depois vai para leilão, e hoje, com base na nova diretriz do poder concedente, ganha quem ofertar o maior valor de outorga. Para aumentar a atratividade, a gente não vem estabelecendo um piso para esse valor de outorga. O cara pode bidar a partir de R$1, mas a gente está também, até foi uma decisão recente,
no sentido até também de parcelar esse valor de outorga que vier a ser bidado, né? Até em cinco anos, em cinco parcelas. Isso tudo com o objetivo de aumentar a atratividade. É óbvio que, dependendo da característica do projeto, existem algumas salvaguardas, né? Por exemplo, quando você opera um terminal, por exemplo, verticalizado, né? Em que ele pode querer operar preponderantemente, exclusivamente carga própria, e não abrir para terceiros, apesar de estar dentro de um porto público, a gente estabelece uma salvaguarda em termos de movimentação mínima a ser alcançada, de modo a que ele force a ele a abrir também para escoamento de carga de terceiros. Quando você operar, por exemplo, um terminal que eventualmente envolva uma clientela difusa e que ele pode eventualmente também verticalizar, por exemplo, um armador, caso venha a bidar um terminal e verticalizar dentro da sua cadeia de negócio, a gente também estabelece algumas salvaguardas no sentido de permitir minimizar, né, esse efeito, né? Por exemplo, estabelecendo uma tarifa teto, né, de maneira que ele e principalmente uma produção mínima que ele tem que observar. São medidas de cunho regulatório e concorrencial que visam preservar, vamos dizer assim, o interesse público e, principalmente, os usuários eventualmente interessados em escoarem seus produtos para esses terminais. A segunda vertente muito interessante, que eu acho que foi talvez o grande ganho dentro a partir do novo marco regulatório, foi justamente a possibilidade da renovação antecipada de muitos dos contratos de arrendamento vigentes. São contratos que se encontram em plena eficácia, né, que já existe a previsão contratual da renovação desses contratos, porém que, pelo marco regulatório anterior, você só poderia startar esse processo quando estivesse próximo da sua extinção, do prazo original. Pelo novo marco regulatório, ele pode antecipar essa renovação mediante a apresentação de um plano de investimentos. Esse plano de investimentos, necessariamente, obrigatoriamente, é avaliado e aprovado pelo poder concedente, por razões óbvias, já que esses ativos, depois de devidamente amortizados, eles revertem ao patrimônio público. Então, o poder concedente, obviamente, de acordo com o seu planejamento setorial, ele avalia e aprova esses investimentos. A partir daí, esse assunto vai para a agência reguladora, conforme falei anteriormente, a análise de mérito do poder concedente em relação ao plano de investimentos, né? Esse plano de investimento é acompanhado de um relatório de desequilíbrio do contrato, um relatório circunstanciado apresentado pela autoridade portuária afeta ao projeto. Aí, com esses elementos e com a aprovação do poder concedente, a gente faz a avaliação do equilíbrio econômico e financeiro desses contratos, justamente para poder revisitar condições comerciais desses contratos de arrendamento. São contratos cuja remuneração é em prol da autoridade portuária e que a gente observa aquelas menos variáveis quando de um novo projeto a ser licitado. Isso, feita essa avaliação, essa minuta proposta pela agência, aprovando o estudo à luz do plano de investimento proposto, isso vai para o poder concedente, que, por sua vez, assina o contrato. Essas duas portarias aqui embaixo, da CEP, regulamentam o rito procedimental para esses projetos a serem renovados, o arrendamento. Volto a dizer, uma iniciativa muito importante, principalmente em função de algumas instalações portuárias. Vou dar um exemplo. Existem alguns contratos de arrendamento que, à época, quando foram licitados, eles podiam operar dois berços, dois trechos de cais, dois berços de atracação simultaneamente. À medida que as embarcações começaram a crescer, hoje, alguns desses terminais, em termos operacionais, eles têm um berço e meio, operacional propriamente dito. Isso aí interfere necessariamente no equilíbrio do contrato. E para que ele possa se adequar ao novo cenário, para poder operar com embarcações maiores, enfim, necessariamente, muitas vezes, envolve ampliação de cais, aquisição de novos equipamentos e geralmente, com certeza, esses investimentos você não consegue amortizar dentro do prazo remanescente. Então, a renovação antecipada visa esse objetivo, o cara já investir
e você repactuar uma segunda perna de contrato dentro desse novo cenário. É isso que a gente fez, que a gente vem fazendo, já tem uma série de projetos aprovados. Há exemplo que foi feito aqui, por exemplo, na Libra e na Multiterminal aqui no Rio de Janeiro. Aprovamos recentemente também a renovação antecipada do contrato de arrendamento da CSN lá em Itaguaí, né, antigo porto de Sepetiba. Enfim, são projetos que a gente, à luz do novo marco regulatório, a gente vem adotando. A última vertente, conforme falei, vou só passar rapidamente, seria as novas outorgas para terminais de uso privado, né? Anteriormente, esse tipo de exploração tinha restrição de poder operar carga de terceiros. A partir do novo marco regulatório, essa restrição foi eliminada. Porém, até para poder fazer com que essas outorgas sejam blindadas, já que elas passaram a poder operar carga de terceiros também, até por recomendação da Advocacia Geral da União, essas outorgas elas têm que ser precedidas, está previsto no decreto, do que a gente chama de chamado anúncio público. Ou seja, a agência, o interessado apresenta um projeto, quero explorar, por exemplo, um terminal de grãos lá na região norte do país, lá em Macapá, um exemplo. Esse projeto, a agência tem um prazo de 5 dias para dar publicidade. Publica no site da agência, e isso fica, vamos dizer assim, fica publicado, divulgado durante 30 dias, para saber se existem outros interessados em construir e implantar uma instalação assemelhada naquela região. Concluído esse prazo de 30 dias, a agência avalia todos os requisitos que constam do anexo 2 do artigo 27 do decreto 8033, cumpridos os requisitos estabelecidos no decreto, a gente encaminha para o poder concedente para avaliar se aquele empreendimento proposto se encontra em consonância com a política setorial para aquela região. Encaminhamos para o poder concedente para saber se existe uma viabilidade locacional no sentido de não gerar nenhuma interferência, nenhuma interferência com alguma instalação adjacente ou nas proximidades. Tendo o ok do poder concedente, o processo retorna para a agência. Aí sim, o interessado tem mais um prazo de até 90 dias, certo? Para cumprir os demais requisitos, que envolve, por exemplo, a apresentação do termo de referência para a construção relacionado à construção do terminal, autorização do serviço patrimonial da União para poder ocupar aquela área pública, não só em terra, como também o uso do espaço público em água. Concluído esse processo todo, a agência aprova e encaminha para o poder concedente assinar o contrato de adesão. Essa aqui é a mecânica. O mercado de uma maneira geral, ainda não... Alguns players do mercado ainda não assimilaram isso, achando que se tornou um processo um tanto quanto burocrático. Mas, na realidade, o motivo é isso que eu falei para os senhores, ou seja, foi justamente blindar essas outorgas, principalmente em função da possibilidade atual de operar carga de terceiro sem qualquer restrição. São empreendimentos construindo a conta e risco do empreendedor em áreas próprias e que, em tese, você poderia pensar assim, poxa, mas já que estou construindo aquele empreendimento, a conta e risco meu, uma área própria, instalação essa que não vai ser revestida para a União, por que eu teria que cumprir todo esse rito, né? Mas o motivo é exatamente esse, é justamente para tentar blindar esses projetos, principalmente a partir do novo cenário, em que ele pode operar carga de terceiro sem qualquer restrição. E também por conta de uma outorga que ele recebe do poder público. Então, isso aí é a razão pela qual esse procedimento é adotado. O interessado, dispondo e atendendo todos os requisitos, é um processo extremamente célere e rápido de ser alcançado, né? Bem, agora, só para finalizar aqui a apresentação, que eu acho que depois eu fico à disposição dos senhores, eu acho que eu fiz aqui umas 4 telas relacionadas às perspectivas para o setor portuário, né? Quer dizer, primeiro, eu acho que, já falei de forma até incisiva no início,
tornar os portos, quer dizer, cada vez mais aptos para poder atender essas grandes embarcações. Ou seja, o crescimento dela aqui, isso é um dado que eu peguei lá no Sindarma. Ou seja, as embarcações hoje elas vêm crescendo assustadoramente, vamos dizer assim, né? Hoje, volto a dizer, nós já operamos porta-contêineres com 10.400 mil teus. São embarcações que têm um comprimento na faixa de 360, 350 metros de extensão. Ou seja, fazendo com que, necessariamente, os portos devam estar aptos a receber essas embarcações, sob pena de estar fora da rota do comércio internacional. São embarcações que cada vez mais crescem para poder ter cada vez mais ganho de escala, né? Com isso, concentrando essas operações em portos estrategicamente escolhidos ao longo da nossa costa e que, sem dúvida alguma, não tem como fugir. Ou seja, o setor precisa, a União precisa realmente dar vazão a essa demanda de forma urgente, né? Hoje, em termos de calado, isso aqui foi um dado que eu peguei, foi até do pessoal lá do Guia Marítimo. Hoje você tem os portos, né? E hoje você tem as limitações. Por exemplo, o maior porto está aqui, Suape, 16 metros de profundidade. Mas o Rio, por exemplo, está com 12,5, não sei, 13. E é isso. E aí, com isso, você vê, a gente tem limitação para receber essas grandes embarcações, né? Não só profundidade, mas, inclusive, também traçados, né? O Porto de Sepetiba, por exemplo, existe uma enorme perspectiva de crescimento da movimentação naquelas instalações, mas hoje me parece que não só a questão da profundidade, parece que é o menor problema, mas é problema de traçado. Precisa aumentar a capacidade exatamente. Lá é um monocanal, é um canal extenso e que hoje você não consegue operar em dois sentidos, né? É um monocanal, que nem ele falou. Então, são medidas que precisam necessariamente serem enfrentadas sob pena de comprometer, vamos dizer assim, enfim, o desenvolvimento e o progresso desses portos. Só exemplos, assim, rapidamente. Paranaguá está com 12,5, enfim. Suape, Pecém, 15, é um porto offshore. Enfim, basicamente é isso. Isso é um problema sério, né? Hoje, conforme eu falei para os senhores, a tendência natural, óbvia, a partir do momento que você recebe grandes embarcações, você concentrar essas operações em determinados portos, que a gente poderia considerar como hub ports, guardada a devida proporção frente à nossa realidade. E, a partir daí, você distribuir essas cargas através de embarcações menores, através de feed service, né, que a gente chama, né? E, sem dúvida alguma, volto a dizer, os portos precisam realmente estarem dotados para poder operarem dentro desse novo cenário que, a cada dia que passa, torna-se inexorável, né? Uma outra perspectiva, que também é importante destacar para os senhores, é o crescimento contínuo e constante da fronteira agrícola em direção à região norte do país, né? Os estudos da CNA, Confederação Nacional de Agricultura, indicam que, a partir do paralelo 16, a produção agrícola ela tende a crescer naturalmente, de forma muito forte, isso já vem sendo verificado, em direção à região norte do país. Com isso, demandando necessariamente a construção e instalação de portos e terminais naquela região. Não tem lógica você descer com essa produção para escoar por Santos, Paranaguá, que são os principais portos exportadores de commodities, ou até mesmo Rio Grande, São Francisco do Sul, e por razões, quer dizer, que ferem a mínima lógica otimizada para o transporte nesse sentido, né? Então, é uma perspectiva que, sem dúvida alguma, tende a haver um crescimento bastante interessante e significativo nessa região. Hoje, para as pessoas terem uma ideia, já se está plantando soja em Macapá, coisa inimaginável até bem pouco tempo atrás. Então, só imaginem. E, para isso, necessariamente, você precisa dotar aquela região de... já está havendo crescimento, só podem ver a evolução, né?
você precisa adotar aquela região de condições logísticas para justamente fazer com que essa produção suba, seja escoada pelo norte do país, eliminando todos aqueles entraves, gargalos que a gente observa costumeiramente nos portos de Santos, em especial em Paranaguá, né? E principalmente tendo ganhos de competitividade para os produtores, quer dizer, commodity, que é o caso, né? Grãos, minério, mas principalmente grãos é o caso aí, são cargas de baixíssimo valor agregado, né? Percorrem grandes distâncias. Então, a logística é fundamental dentro desse processo para que você fique competitivo lá fora. Principalmente quando é commodity, onde os preços são definidos no mercado internacional. Você não define esse preço internamente. No caso do grãos, os preços dos grãos são estabelecidos na Bolsa de Chicago, por exemplo. Então, é fundamental que você tenha uma logística adequada para justamente você não perder competitividade. E, dentro desse contexto, o governo tem estudado uma série, tentado implementar uma série de projetos estruturantes para justamente induzir, né, os comandos dessa produção pelo norte do país, né, envolvendo, inclusive, o uso da intermodalidade de transporte. Por exemplo, nós temos uma experiência exitosa, que não está aqui, que foi